bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antony Ling e hoje converso com Nabil Bonduki. Nascido em São Paulo, Nabil é professor titular de Planejamento Urbano da FAUSP, colunista da Folha de São Paulo e conselheiro do CAU São Paulo, onde coordena a Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial. Em São Paulo, nas duas instâncias quando foi vereador, foi relator do Plano Diretor Estratégico, em 2002 e 2014, foi secretário da Cultura e também superintendente de Habitação Popular, de 89 a 92. Foi secretário do Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente e, como consultor, coordenou o Plano Nacional de Habitação e vários planos diretores de habitação. Tem 14 livros publicados, entre os quais Origens da Habitação Social no Brasil, que recebeu o prêmio ANPUR, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, e Pioneiros da Habitação Social, Prêmio Jabuti de 2015. Seja bem-vindo, Nabil, e obrigado por participar da 13ª edição do nosso podcast. Obrigado aí acho que é bom tentar ter essa interlocução. Nabil, na gestão Haddad da Prefeitura de São Paulo, eu acredito que ela trouxe uma discussão muito positiva sobre urbanismo para a cidade, com o novo plano diretor, que mudou vários paradigmas em relação à cidade, o aumento significativo de implementação de ciclovias, e o programa Ruas Abertas, né, que culmina na abertura da Avenida Paulista, que eu entendo que também foi um projeto onde você teve bastante protagonismo. Como você interpreta a transformação de São Paulo nos últimos anos e esses projetos que foram levados adiante nessa gestão? Bom, realmente a administração Haddad teve um papel importante nisso, seja pela legislação, seja pelas intervenções que foram feitas. Agora, esse processo ele começa antes. A gente tem que olhar essas coisas, essas modificações urbanas, como um processo, onde precisa existir um processo na sociedade que permita, que garanta que as transformações efetivamente aconteçam. Então, eu diria que São Paulo passou 2 décadas muito difíceis, a década de 80 e 90, foram momentos em que a cidade perdeu muito do espaço público, houve um grande crescimento da sensação de insegurança, o que levou a muita gente se fechar dentro dos condomínios. Os condomínios fechados cresceram muito, também uma época de baixo crescimento econômico, e a cidade ainda movida muito pelo modelo do século XX, que é um modelo baseado no automóvel, baseado num padrão periférico de crescimento urbano, uma expansão horizontal da cidade e uma tendência à criação de espaços segregados da cidade, como shopping centers, condomínios fechados. E ao longo da primeira década do século, antes, portanto, da administração Haddad, esse processo começa a se modificar. E começa a se modificar por várias razões. Por um lado, porque existe uma ampliação da rede de metrô, que, embora muito devagar, ela começa a crescer um pouco. Cresce também os corredores de ônibus, porque a administração da marca sobre si. E nós vamos ter também uma mudança um pouco na cultura urbana, gradativa, ainda muito limitada, mas principalmente a juventude começa a ocupar mais intensamente o espaço público e com isso a cidade começa a viver um momento diferente. Eu quero destacar aí algumas coisas que acontecem na primeira década do século que são importantes. Por exemplo, a virada cultural, que começa em 2005, mas na verdade já nos últimos anos do governo da Marta começavam a haver muitos eventos culturais nos espaços públicos, e a virada cultural, de certa forma, ela teve esse papel importante de aprofundar muito a relação entre a cidade e a cultura. Por outro lado, você tem muitos novos coletivos urbanos se formando na cidade, coletivos ligados ao uso do espaço público, ligados à agricultura, ligados à mobilidade, cicloativismo, também movimentos de pedestres, de pessoas andando a pé. Então vai crescendo, vamos dizer assim, uma outra visão de cidade, que vai inclusive ter alguns momentos importantes de manifestações públicas. Por exemplo, quando o metrô resolveu cancelar uma estação de metrô ali em Gianópolis, num movimento de alguns moradores,
né, contra uma estação, porque a estação de metrô ia trazer gente diferenciada para o bairro, e isso acaba gerando uma reação contrária com a organização do churrasco ali na Avenida Angélica, que reuniu 5 mil pessoas. Tiveram também várias mobilizações em defesa ligadas à questão do meio ambiente, ligadas à questão do patrimônio histórico, também uma reação a modificações, por exemplo, o plano diretor de 2002, embora ele não tenha tido o mesmo impacto do que teve o plano diretor de 2014, ele também apontou um pouco nessa mesma direção, né, de valorização do espaço público, de prioridade do transporte coletivo. Então, estou falando disso tudo para dizer que existia na cidade um movimento importante de mudança do padrão de ocupação da cidade. Então, quando a administração Haddad, já antes do Haddad tomar posse, em 2012, tem um momento que a própria discussão do programa de governo foi uma discussão muito intensa, com muita participação da sociedade. Muitas dessas teses foram reforçadas, né, de modo que, quando o governo assume, principalmente quando começa o debate na Câmara do plano diretor, esse processo que vem se configurando, ele, de certa forma, se potencializa. É claro que, com a administração também impulsionando esse processo, ao contrário do que a gente tinha na gestão passada, que ela ainda era muito indecisa em relação a assumir essa pauta, né, essas pautas, embora ela também não tenha sido totalmente refratária, né, mas ela não apoiava tão claramente como a administração Haddad acabou apoiando. Eu digo isso porque, por exemplo, a administração anterior, do Kassab, né, tinha, por exemplo, na área ambiental, né, tinha uma preocupação com ciclovias, tinha uma preocupação também com essa ocupação cultural do espaço público. Então, essas coisas já estavam também um pouco presentes nessa administração passada, mas ela era indecisa. Então, por exemplo, todos os prefeitos da administração Kassab eram coronéis, então estava muito vinculado àquela ideia da segurança ainda, e não tinha uma opção clara, né, por um outro padrão de cidade. Então, quando começa a estação Haddad, quando começa o debate do plano diretor, se potencializa, né, essa visão de cidade, e aí muitas iniciativas são tomadas. Quer dizer, além da discussão, quando se procedia o debate do plano diretor, né, já estava se discutindo como implementar propostas que estão ali presentes. Por exemplo, a implantação das ciclovias, a criação das faixas inclusivas de ônibus, aprovação da lei dos artistas de rua, né, porque até a administração Kassab, por exemplo, chegava a ter muita repressão dos artistas de rua. Né, uma questão assim, embora, por um lado, a Secretaria de Cultura implementou a virada cultural, que era uma grande ocupação cultural do espaço público, por exemplo, artistas na rua, tipo na Paulista, etc., muitas vezes eram removidos, né, por ação da fiscalização. Então, com a administração Haddad, tudo isso se potencializa. E, ao mesmo tempo, estava se procedendo o debate do plano diretor, que deu trouxe a proposta para a cidade de uma maneira geral. Né? Então, a gente pode dizer que houve aí, né, uma potencialização desse processo na administração Haddad, mas um processo que ganha muita força também, porque a sociedade já estava, de uma maneira, debatendo isso, e quando se abre o processo de debate do plano diretor com muita abrangência na Câmara, tudo isso, todos esses grupos, esses coletivos, esse movimento que a cidade tinha, aflora com muita força. Então, eu diria que a administração também se beneficiou desse processo e, ao mesmo tempo, funcionou. Não, perfeito. Acho que é um excelente aparado histórico para contextualizar e começar a nossa conversa. Obrigado. Sobre o plano diretor de São Paulo, né, que foi aprovado agora há 5 anos, você pode comentar rapidamente para os ouvintes que talvez não conheçam o plano em detalhes, pelo menos no seu conceito, quais foram as principais mudanças do que existia antes? Bom, eu acho que uma importante mudança é uma clara opção pela mudança de um padrão imobiliário na cidade. O que o plano de 2002 ele até tentou fazer, ele foi muito tímido nessas mudanças. Então, por exemplo,
uma mudança importante foi eliminar a exigência de garagens nos empreendimentos, estimular a fachada ativa, dando estímulos de ocupação do solo, articulação entre o maior adensamento e os corredores de transporte coletivo, né? Então, todos esses elementos foram elementos assim, muito importantes de mudança com o padrão, na verdade, com o padrão do zoneamento de 72, né? que é o zoneamento que predominou na cidade, praticamente, integralmente até 2004, 2005, né? E parcialmente influenciando ainda o zoneamento que vigorou em 2005 e 2014, né? Porque eu diria que esse período, né, entre o zoneamento de 2004, que é resultante do plano diretor de 2002, e o que vai acontecer depois do plano diretor, eu diria que esse é um momento de transição da legislação, né? Até porque muitas mudanças que foram propostas, elas foram, naquela época, foram apenas parcialmente incorporadas na lei, porque ainda você tinha uma cultura anterior, né? Uma cultura muito forte, mesmo na Secretaria do Planejamento, mesmo dos urbanistas. Então, essas mudanças são graduais. Agora, se não tivesse acontecido em 2002, não teria acontecido em 2014, né? É um passo necessário. A mesma outra coisa muito importante, por exemplo, né, que tem a ver com isso, é a questão da outorga onerosa. Então, em 2002, deu um passo muito importante, que foi conceitualmente ficar muito claro que a separação do direito de propriedade do direito de construir, né, mesmo com conhecimento básico, que em 2002 ficou definido que era 1 e 2, né, o objetivo inicial era que fosse 1 para a cidade toda, mas isso não foi possível, o processo de negociação da Câmara levou a essa opção, né, de se ter essas duas possibilidades, né. Isso também fez com que um pouco do zoneamento de 2072 se refletisse, né, no zoneamento de 2002 e depois de 2004, porque houve uma certa herança, né, herdou-se alguns elementos desse zoneamento, até na questão do coeficiente básico, né, porque nas áreas onde antes você tinha um coeficiente máximo de 4, o plano diretor de 2002 estabeleceu uma coeficiente básico de 2, né? Na verdade, uma disposição transitória. Então, em 2014 já conseguiu-se fixar tudo o coeficiente de 1 para a cidade como um todo, né? Outra coisa importante foi a regulamentação né, da função social da propriedade. Em 2002 ela foi introduzida no plano diretor, mas precisava de uma lei específica. A lei específica só foi aprovada em 2010, mas também não começou a ser implementada pela prefeitura, e só em 2014, então, essa legislação se consolida e a prefeitura começa a implantar. Então, uma coisa também muito importante do Rodrigo Social Haddad é que muita coisa que estava no papel, ela foi rapidamente para a prática, né? Então, em 2014 já foi criada um departamento de cumprimento da função social da propriedade para começar, então, a notificar os imóveis vazios e subutilizados, e isso ficou consolidado na legislação de 2014. Outra coisa importante, né, em 2014, foi o estabelecimento de um zoneamento específico para os parques planejados, né, porque os parques planejados, eles podem ter no papel, o parque planejado ele fica no papel. No caso, né, o plano de 2014, nós introduzimos a transformação dessas áreas, muitas delas são áreas privadas, em ZEPAM, em Zona Especial de Proteção Ambiental. Então, mesmo que a prefeitura não desapropriasse, ela já ficava preservada para uma futura implantação de parques. Uma transformação essencial foi a recriação da Zona Rural, né? A Zona Rural tinha sido extinta e ela foi recriada assim, com dois caracteres. Um, em termos de reestruturação urbana da cidade, né? Ou seja, dentro do princípio de uma cidade mais compacta, evitar a expansão horizontal da cidade, e com isso, né, se definiu um padrão, né, um novo padrão de ocupação da cidade, que era áreas de alta densidade nos eixos estruturadores, né, seja os eixos estruturadores do transporte coletivo, né, onde o coeficiente é 4, seja na macrozona de estruturação metropolitana, que são as antigas áreas industriais, as áreas
chamada orla ferroviária e fluvial, que é áreas de galpões, áreas industriais com glebas grandes. Então esses dois elementos estruturadores, o plano diretor estabelece um adensamento maior. Em contrapartida, nas áreas de parque, né, que são as EPANs, e também nos eixos estruturadores chamados hídrico-ambientais, você vai ter densidades muito baixas. Então, e na zona rural, a mesma coisa. Então, com isso, você cria busca-se criar, né, porque isso é um processo, uma reestruturação da cidade, baseada numa cidade mais compacta, uma cidade que se adensa nos eixos de transporte coletivo, que tem áreas de proteção mais claramente definidas e áreas de outro bairro com densidades mais baixas. Então, essa é o arcabouço estrutural, né, do plano diretor que fica consolidado nessa legislação, embora eu ainda acho que existem alguns problemas que no futuro vão precisar ser enfrentados melhor. Né? Por exemplo, miolos de bairro, grande parte dos miolos de bairro continuam sendo zonas mistas de média densidade. Né? E talvez isso pudesse ser repensado com um desenho mais específico, com um olhar mais detalhado, né, para cada região da cidade. Bom, outra modificação importante do plano de 2014, nós temos a criação da zona rural. Na zona rural, a criação de um instrumento novo que, infelizmente, ainda não está implementado, embora toda a legislação já tenha sido feita, que é o pagamento de serviços ambientais. Então, o entendimento é que se você não der alternativas econômicas para a zona rural, vai haver uma pressão muito grande por ocupações clandestinas e irregulares do solo, como, né, aconteceu e continua acontecendo. Então, pagamento de serviços ambientais exatamente para remunerar o proprietário que preserva a área, que preserva o nascente, que atua no reflorestamento, que atua, por exemplo, com vertente de cultura convencional e orgânica. Então, esse é um instrumento importante que trabalha com a noção econômica da proteção ambiental, né? Que ela tem que ser entendida como um benefício, um potencial da cidade. E a importância também de se garantir um cinturão verde em torno da cidade. Infelizmente, apenas na Zona Sul e um pouco na Zona Norte é que o cinturão verde da região metropolitana está no município de São Paulo. Esse conceito que nós implantamos em São Paulo, ele precisa ser implantado para a região metropolitana como um todo, né, de modo a criar, então, essa área que separa. Né? Porque qual é o problema aqui em São Paulo? O problema é que eu tenho a região metropolitana de São Paulo, eu tenho ao norte a região metropolitana de Campinas, ao sul eu tenho a região metropolitana da Baixada Santista, a oeste a aglomeração de Sorocaba e a leste a do Vale do Paraíba. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos criar uma área contínua, urbanizada, de 200 quilômetros de diâmetro, né, da Baixada Santista até a região metropolitana de Campinas. Né? Então, isso do ponto de vista ambiental é uma tragédia, né? Até se poder ter um equilíbrio maior de áreas ocupadas, urbanizadas, áreas verdes, e é fundamental que se preserve esse cinturão verde da cidade. No caso das ZEIs, foi criada uma nova ZEI, que é a ZEI 5. Né? São Paulo já tinha 4 tipos de ZEIs. As ZEIs 1, que eram favelas, projetos clandestinos, cujo objetivo é facilitar a regularização fundiária e urbanística. As ZEIs 2, que eram grandes glebas destinadas à habitação, principalmente mais na área da periferia da cidade. As ZEIs 4, que é uma zona de proteção ambiental, uma zona de ZEI, uma zona de interesse social na área de proteção ambiental, que ela tem por objetivo promover a produção de habitação de interesse social para remoção de populações que estão em áreas ambientalmente muito frágeis, como beira de represa, beira de córregos, alimentadores das represas. Né? E as ZEIs 3, que eram as ZEIs de terrenos menores inseridos na malha urbana, antigos galpões industriais, áreas, edifícios muitas vezes vazios, né? Antigos cortiços,
elas foram, então, as leis 3 foram muito ampliadas em quantidades, e elas foram divididas em 2 tipos, as leis 3 e as novas leis 5. Né? As leis 5, ela está voltada para o mercado popular, ou seja, para a baixa classe média, que a grosso modo nós poderíamos dizer que é a faixa 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida, né? E as leis 3, ela permaneceu, então, com uma habitação de direito social voltada para aquilo que seria a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Né? Por que a diferença? Porque o mercado imobiliário ele estava se utilizando bastante das leis, porque elas geravam um solo mais barato para a produção de uma baixa classe média. Então era necessário manter, né, essa possibilidade. Né? Enquanto que era importante também você ter zonas de interpretação de direito social reservadas para a população de renda mais baixa, que seriam principalmente voltadas para uma intervenção do poder público. Elas seriam menos voltadas para o mercado, mais para o poder público, para a promoção de habitação, que poderia ser, inclusive, para não necessariamente para propriedade, mas para locação social ou para outras modalidades de acesso ao direito à habitação em áreas bem localizadas, que está muito coerente com toda a estrutura do diretor que buscava aproximar a habitação do emprego. Né? Então, quando a gente fala de eixos, quando a gente fala de telemática compacta, quando a gente fala de área de transporte coletivo, isso está trabalhando com a ideia de que eu vou aproximar a habitação do emprego, e para isso é importante ter também a habitação de interesse social nessas localizações mais privilegiadas da cidade. Evidentemente, e para isso é fundamental uma ação mais dentro do poder público. Também nessa mesma perspectiva, mesmo objetivo, foram criadas as áreas de desenvolvimento econômico na periferia da cidade, áreas que nós identificamos como áreas que tinham maior potencialidade para o desenvolvimento de atividades econômicas em grandes eixos mais da periferia da cidade. Porque, evidentemente, uma parte muito importante da população vai continuar morando na periferia. Hoje, em São Paulo, nós temos no centro expandido, mais ou menos, hoje não, estou falando de 2010, né, que é a base de referência do plano diretor. Nós tínhamos mais ou menos 20% da população morando no centro expandido, onde estava 70% do emprego, e na periferia da cidade, 80% periferia, ou na zona intermediária, 80% da população moradora da cidade. Então era fundamental criar novos polos, é fundamental, na verdade, criar novos polos de emprego nessas áreas que já concentram uma grande quantidade de população. Então, esse foi um elemento importante. Outro elemento importante para a habitação e também para a mobilidade ativa foi a destinação de uma receita vinculada de 30% do Fundurb, né, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, para habitação, para compra de terrenos bem localizados para habitação de interesse social. O Fundurb ele recebe os recursos da autonomia onerosa, que com a criação do coeficiente básico para a cidade toda, tende a crescer muito. Aliás, esse ano, agora, 2018, teve um recorde de arrecadação do Fundurb, apesar da crise econômica. E esse curso vai para o Fundurb, até então o Fundurb também já existia, isso aí já existia no plano diretor anterior, mas no plano diretor anterior o recurso podia ser utilizado para qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de obra pública, só podia ser usado para investimento. Né? E o plano de 2014 então definiu que ele tem que ser investido em 5% da habitação de interesse social, mas voltado para a compra de terra bem localizada. Na verdade, nós trabalhamos com a lógica de que se a prefeitura pudesse comprar terra bem localizada para habitação de interesse social, seja através de financiamento federal, seja através de outros mecanismos de produção habitacional, nós teríamos aí um crescimento da habitação de interesse social melhor localizado na cidade. E outros 30% eram destinados para transporte coletivo e mobilidade ativa. Então, com isso, houve um casamento, uma articulação entre os recursos que eram utilizados através da autonomia onerosa e as finalidades estratégicas, como eu chamo, né, do plano diretor tem objetivos estratégicos, né, e dois são esses, né, a mudança do padrão de mobilidade e o outro, produção de habitação de interesse social bem localizada na cidade.
né? Então, essa articulação é importante. E também teve outras formas também de angariar os recursos para a habitação, como, por exemplo, a cota de solidariedade, que é 10% das unidades da área construída de empreendimentos de grande área, né, de empreendimentos com mais de 20 mil metros quadrados de área construída, eles precisam ser destinados para a habitação de interesse social, e aí na negociação ficou definido que havia várias alternativas desses empreendimentos fazerem isso. Ele podia fazer 10% do próprio empreendimento, poderia fazer uma área equivalente a 10% fora do empreendimento, mas numa região próxima ao empreendimento, ou poderia depositar 10% do valor do terreno no Fundo Municipal de Habitação. Com isso, então, também se cria uma possibilidade de empreendimentos de maior porte contribuindo para a produção de habitação de interesse social. Bom, eu acho que eu abordei ali os pontos mais importantes do plano diretor e, evidentemente, né, eles apontam uma perspectiva diferente da cidade, mas para chegar a uma cidade diferente, precisa ter uma implementação desses instrumentos todos. Não, são muitos pontos. Imagino que a gente não vai poder cobrir todos eles. Um ponto que eu queria perguntar é justamente sobre essa questão do adensamento construtivo ao longo dos corredores, né, que de certa forma tenta casar o transporte e o uso do solo. E eu acho que isso já vem gerando uma transformação visível, né? Algumas avenidas como Rebouças já tem vários projetos sendo lançados. Mas esses eixos, eles representam aí, segundo algumas matérias, cerca de mais ou menos 3,5% da área da cidade. E considerando que o coeficiente foi reduzido no miolo dos bairros e em outras regiões, de forma geral, o coeficiente da cidade como um todo provavelmente foi reduzido. Eu queria te perguntar como que isso afeta nessa questão que a gente está falando de cidade mais compacta, de evitar o espraiamento da mancha urbana, e como isso pode impactar a acessibilidade à moradia de forma geral, né, pensando no preço imobiliário da cidade como um todo. Bom, primeiro vamos fazer uma correção, né? Esse número tem sido muito usado pelo Secov, 3,5% da área total do município, mas eu queria destacar algumas coisas. Em primeiro lugar, cerca de 30% da cidade é zona rural, né? E mais uma parte significativa, mais ou menos outros pelo menos 20%, são áreas de proteção de mananciais. Então, na verdade, né, na área efetivamente urbanística, onde é passiva a urbanização, os eixos significam mais do dobro disso, quase 6, 7%. É isso os eixos atuais de transporte coletivo, né? Porque estão previstos novos eixos à medida que a cidade amplia a rede de metrô, amplia o corredor de ônibus, e nós estamos trabalhando em uma perspectiva de futuro. Eu estou falando aqui só para a gente falar em porcentagem, para falar em números, né? Mais ou menos em eixo, nós temos alguma coisa em torno que está valendo hoje, alguma coisa em torno de 50 quilômetros quadrados. Né, de um total de área urbanizada da cidade, de mais ou menos 1.000 quilômetros quadrados. Né, então é 5%. Só que nesses 1.000 inclui, inclusive, áreas de manancial ocupadas, né, onde efetivamente não tem sentido de falar de adensamento nisso. Então, nós podemos trabalhar aí com 50 quilômetros quadrados de eixos implantados. Né, nós temos mais outro tanto significativo de eixos, de futuros eixos. Então, esse número já vai se elevar ao longo do tempo. Em terceiro lugar, nós temos a macrozona de estruturação metropolitana, que os eixos que estão dentro da macrozona de estruturação metropolitana, que é exatamente aquela área da chamada orla ferroviária e industrial, né, a área que tem grandes galpões, terrenos muito grandes, nós congelamos todos os eixos dessa macrozona. Por quê? Porque a ideia básica, aliás, eu não falei na parte anterior, a proposta, né, nessa região é elaborar planos urbanísticos, que são os PIUs, os planos de intervenção urbana, né, onde, então, vai ter um planejamento da transformação dessas áreas. E a ideia é que nessas áreas vão, né, que o eixo vai desaparecer dessa área. A ideia é que esse eixo retorne, mas retorne dentro de um plano mais complexo, mais elaborado.
e não simplesmente uma verticalização dentro do parcelamento já existente dessas áreas de eixo. Exatamente porque o plano pode propor novas áreas verdes, pode propor uma organização urbanística. A máquina de estruturação metropolitana ela é bastante vasta, né? Ela tem, somada aos eixos propostos, aos eixos já existentes, nós vamos ter aí, talvez, alguma coisa em torno de 20% a 25% da cidade, dentro de áreas que podem ter densidades coeficientes mais altos. Né? Então, não é que... né? Então, o número que você me falou em 3%, de repente vira 20%. Né? Agora, ele vira 20% numa perspectiva de planejamento, né? Porque o que nós estamos trabalhando, né, é uma perspectiva futura, né, que gradativamente você vai se planejando e vai se pensando ao que estiver planejado. Não adianta eu adensar onde eu não tenho transporte coletivo, ou eu adensar de maneira desordenada onde eu quero fazer um plano urbanístico local. Agora, outro dado que é importante ser dito é que, tradicionalmente, o mercado imobiliário utiliza mais ou menos 3 km², que é mais ou menos 300 hectares, por ano. Então, quando eu estou falando aqui de 50 km², eu estou falando aí só nesses 50 km², eu estou falando aí de um estoque possível para pelo menos 10 anos. Você excluir o que já está verticalizado, o que eventualmente é uma zona, um equipamento público que não vai ser verticalizado, etc. Mas eu tenho aí pelo menos um estoque para 10, 12 anos só nesses eixos. É claro que se essa oferta não for elástica, né, ou seja, se ela não crescer ao longo dos próximos anos, vai tender a haver um aumento do preço da terra nos eixos. Né? Mas eu não considero que essa proposta de organização urbanística da cidade limita, né, a quantidade de áreas verticalizáveis. Por outro lado, também é importante dizer que não é tão verdade que o restante da cidade perdeu muito coeficiente. A maior parte da cidade, na legislação anterior, tinha coeficiente 2, 2,5, também eram raras as áreas que tinham coeficiente 4. Então, eu acredito que isso é uma conta que eu cheguei a fazer na época de planejamento, hoje eu tenho a conta na língua, né, mas não tem uma redução grande assim, e talvez pudéssemos até ter mais, né, porque eu considero que muitas áreas mistas, que são de olho de bairro, elas têm coeficiente 2. Então, e o mercado normalmente constrói coeficiente 2. Eles estão hoje limitados pelo gabarito, né, que é o 8 andares. Então, né, os empreendedores que têm, o Secov não tem, reclamando muito do gabarito de 28 metros, que foi estabelecido no miolo dos quarteirões. Mas é importante que seja dito que eu acho muito ruim esse processo de verticalização dispersa, né, surge um prédio no meio das casas, e não só do ponto de vista de paisagem, como do ponto de vista de conforto ambiental, de morfologia urbana, há uma desconformidade, né, com esses espigões que surgem no meio das casas. Então, o plano diretor, ele de certa forma, para ele ser melhor implementado, inclusive, seria muito importante a gente ter áreas que fossem de gabaritos de até 10 metros, até 12 metros, né? Eu acho que 12 metros é um bom gabarito, né? E outras que sejam gabaritos sem limite, que são as áreas de maior densamento mesmo, e com isso a gente pode ter uma organização diferente, porque nessas áreas de maior densamento também tem alguns outros critérios que foram utilizados, né? A fachada ativa, calçadas mais largas, fruição pública do técnico, então uma série de outros elementos que dão padrão imobiliário diferenciado para os eixos. Né? Então, isso também deve acontecer nessas áreas na macroestruturação metropolitana. Então, eu acho que é um número bastante razoável e vai permitir, sim, uma cidade mais concentrada, uma cidade mais compacta. Claro, para isso precisa haver implementação, ou seja, precisa haver novos corredores de ônibus serem implantados, é preciso aprovar os planos urbanísticos BIOS para as várias regiões. Então, por exemplo, é inacreditável que quando eu deixei a Câmara em 2016, praticamente estava pronto para votar
a operação urbana bairro do Tamanduateí, né? E até hoje ela não foi aprovada, 3 anos depois. O Arco Tietê estava na Câmara, ele foi retirado pela atual administração. Então, a operação urbana Água Branca, existem projetos habitacionais ali que têm 700 milhões de caixa, os projetos não foram feitos, não se construiu nenhum novo corredor de ônibus nas cidades. Então, né, quer dizer, acho que um dos problemas que nós temos é que a implementação está sendo muito lenta no que depende do poder público. É claro que nós temos que reconhecer que nós passamos 5 anos de crise econômica e de problemas de déficit público no país. Então, isso evidentemente também dificulta a implementação dessas propostas. Então, pegando esse gancho da implementação, né, que a forma assim que eu tento entender esse processo é que o plano diretor tem essas áreas, né, onde ele está tentando direcionar o desenvolvimento, direcionar a criação de empregos, né, ao longo desses eixos, nessas áreas onde estariam previstos os PIOs, mas, enfim, a dinâmica de mercado muitas vezes não corresponde a isso, né, ou seja, pode existir um índice, né, ou uma área para elaborar um PIO, mas onde não há demanda naquele momento para desenvolver aquela área. E enquanto outras áreas existe essa demanda com uma oferta não correspondente, né? Então, assim, é um certo conflito, talvez, entre o plano e a resposta de fato do que acontece. Deixa eu lhe falar uma coisa, o que acontece também é o seguinte, o mercado ele tem um certo jeito de funcionar e o plano diretor está propondo uma mudança um pouco desse jeito, né? Ele sempre se concentrou muito na zona sudoeste da cidade, ele buscou sempre um modelo imobiliário voltado para as classes de renda alta e média alta, com apartamentos grandes. Então, talvez, para esse modelo, né, de empreendimento, talvez hoje o mercado esteja um pouco oferta de espaço, né, no 404. Né? Porque, bom, o plano busca desconcentrar um pouco isso, né? Então, levar isso para outras regiões da cidade, para outros eixos, não só na região sudoeste, há uma tentativa de alterar um pouco esse padrão. Então, eu acho que aí nós vamos entrar numa discussão assim, medida do planejamento deve direcionar o mercado sem excluir a necessidade do mercado produzir produtos imobiliários, isso é necessário, ou se o mercado vai atuar com liberdade onde ele precisa atuar. Então, o projetor está buscando, por exemplo, vamos pegar a região da Barra Funda, né, Barra Funda e Água Branca, né, onde está a operação urbana Água Branca. Aquela região é a região que tem a mais baixa densidade populacional da cidade, uma densidade baixíssima, e é o distrito menos povoado da cidade, e ele está muito próximo, ele tem um maior índice de emprego em relação à população. Então, é uma região que precisa ser ocupada e povoada. Então, o projetor está buscando fazer com que isso aconteça. Uma região que tem estação de trem, vai ter estação de metrô, vai ter 9 estações de metrô, tem corredores de ônibus, tem 2 corredores de ônibus, né? Então, são regiões assim que precisam ser efetivamente ocupadas e o mercado precisa também se voltar para novas regiões. Isso de alguma maneira também está começando a acontecer, né? E, por exemplo, o mercado imobiliário reclama que nos eixos a unidade habitacional ela é pequena, mas, de uma certa maneira, a intenção é evitar que a gente tenha áreas muito adensadas do ponto de vista construtivo, e pouco adensadas do ponto de vista populacional, principalmente perto do transporte coletivo, e áreas também servidas de infraestrutura. Então, é claro que tudo isso implica em uma certa adaptação do mercado a novos modelos, a novos padrões. No miolo dos bairros, que é onde, de certa forma, o mercado gostaria de atuar com mais intensidade, ele pode fazer, mas o autor é mais caro, então, no eles, né, porque foi também uma maneira de
estimular a ocupação dos eixos, né? Levar mais ocupação do eixo, menos prioridade. Porque o meu no bairro, a tendência de quem está no meu bairro, longe do transporte coletivo, é usar o carro. Então, nós temos aí como uma perspectiva, né, garantir que haja uma maior utilização do transporte coletivo das cidades. E para isso é fundamental que a gente tenha o transporte coletivo, o empreendimento imobiliário sendo feito, né, próximo do eixo. Então, eu acho que tem alguma acomodação aí que com o tempo vai acontecer. Embora acho que o mercado está, por exemplo, na região central da cidade, onde o uso residencial seria muito importante, isso está acontecendo com muita intensidade. Eu acredito que o censo de 2020 vai trazer, eu não diria que seria uma surpresa, né, mas em relação ao processo anterior, é uma grande surpresa. A subprefeitura da Sé, que ela é a subprefeitura central da cidade, ela perdeu 200 mil habitantes entre 80 e 2000. Eu acredito que em 2020 nós vamos recuperar uma boa parte da perda populacional que teve nas últimas décadas do século XX. Isso é muito, muito bom para a cidade, porque a região tem maior índice de emprego da cidade, né? E muita coisa está sendo produzida. Na verdade, hoje temos o mercado imobiliário, com até números disso, é bastante significativo a quantidade, a porcentagem de unidades habitacionais produzidas no centro da cidade. São unidades de menor área, de valor mais baixo, que atendem uma baixa classe média, muito jovens, né, com outro padrão de habitacional, gente que usa mais espaço público, que usa mais o compartilhamento, que eu acho que é uma outra coisa que está crescendo muito nas cidades contemporâneas, não só o compartilhamento do automóvel, através dos aplicativos, mas o coworking também, né, a utilização de espaços de trabalho compartilhados, às vezes o próprio condomínio, né, por exemplo, existem alguns prédios, edifícios do centro que estão no térreo dos edifícios incorporando coworking para os próprios moradores, né? Então você tem uma área pequena na habitação, você trabalha no próprio prédio onde você reside, né? Hoje com maior flexibilidade no pegada de trabalho, isso pode ser importante. Bom, então essas mudanças, né, imobiliárias, elas estão acontecendo e eu acredito que o mercado tem que se adaptar e com isso se produz uma cidade de melhor, né, se estrutura melhor do que a cidade que nós tínhamos anteriormente. Legal. Então, tentando cobrir temas, mas também se aproximando ao final, que eu queria falar um pouquinho sobre a sua pesquisa, sobre as origens da habitação social no Brasil e a própria questão da informalidade da habitação no Brasil, né? Porque pensando nas periferias, onde grande parte ou é informal ou não segue um planejamento propriamente dito, mas isso talvez resultado desse processo de urbanização que a gente teve ao longo do tempo, né? Mas acho que uma frase que me chamou a atenção no início da sua pesquisa é a seguinte, né? Porque a gente está falando aqui que hoje a gente tem, né, realmente esse gap entre a informalidade e a habitação produzida pelo mercado, né? E tem esse trecho no início da tua pesquisa que diz o seguinte, né, que em São Paulo, em 1920, apenas 19% dos prédios eram habitados pelos proprietários, predominando largamente o aluguel como forma básica de acesso à moradia, né? E depois segue dizendo, onde quase 90% da população era inquilina, inexistindo qualquer mecanismo de financiamento para aquisição da casa própria. E aí você segue falando que as opções eram criadas por esses chamados rentiers urbanos, né, ou investidores urbanos, produzindo, né, uma ampla diversidade de soluções habitacionais de aluguel para segmentos sociais e faixas de renda, com tipologias diferentes, né? E o que me chama a atenção é que, em algum momento na nossa história, o mercado produzia uma variedade maior de tipologias, né, embora muito incipiente, né, embora sendo tipologias precárias, como cortiços, mas como a alternativa que vemos hoje, né, da
da habitação informal em áreas de risco, habitações autoconstruídas, talvez fossem alternativas melhores. Talvez a pergunta que eu quero chegar é, você poderia fazer um comparativo entre as tipologias que eram ofertadas nessa época e as favelas que temos hoje? Sim. Como nós estamos nos aproximando aqui do final, para responder a tua pergunta, seria o seguinte: no começo do século, nós tínhamos muito pouco alternativas de investimento para aquilo que tivesse para aplicação de recursos. Né? Você não tinha o mercado de capitais envolvido, não tinha a bolsa, as aplicações no sistema bancário elas eram sempre arriscadas. Então, a produção habitacional, o imobiliário, ele foi uma alternativa importante de aplicação de recursos naquele período. E produziu uma gama variada, mas vamos ter, claro, a dimensão da cidade naquele momento. Né? São Paulo, em 1900, tinha 280 mil habitantes. Em 1920, ele vai ter 580. Né? E nós vamos ter, principalmente a partir dos anos 40, um fortíssimo crescimento populacional da cidade. Né? A cidade vai sair desse patamar dos anos 20, de 580 mil, vai chegar a 2 milhões e meio, 2 milhões e 200, 2 milhões e meio e 50, e vão chegar a 20 milhões no final do século. Né? Então, a necessidade, né, de habitação cresce muito e aí nós vamos ter mecanismos, né, a partir dos anos 40, de controle dos aluguéis, que é o foco principal um dos focos principais do meu livro, né, estudar a influência da lei de situação de inquilinato. E não foi por acaso simplesmente que foi feita aquela legislação, por acaso não foi simplesmente para proteger o inquilino, né, como eram alegações do governo. Ele também significava uma forma de desestimular o investimento privado no imobiliário para estimular o investimento na indústria, que era o foco principal do projeto de desenvolvimento nacional. Né? Então, nós vamos ter aí nos anos 40, 50, né, um projeto de desenvolvimento nacional baseado em indústria que é feito basicamente com capitais nacionais, né, porque naquele período existe uma dificuldade de investimento externo, porque é o período da guerra, depois do pós-guerra, reconstrução na Europa, né, o capital estava envolvido, o capital internacional estava envolvido nesse processo de reconstrução pós-guerra. Então, a concentração de capitais na indústria era fundamental, e para isso era para desestimular o investimento no imobiliário. E a lei do inquilinato, ela serve para isso, porque passa a ser desinteressante para os investidores aplicarem na produção de casas de aluguel nos cantinhos urbanos. Né, e aí então começa a se desenvolver mais intensidade o mercado de incorporação, e isso depois dos anos 70, o mercado de incorporação, depois dos anos 60, né, com o PNH, etc., isso se potencializa muito. E nós vamos ter aí uma base importante com o SPPE. No lado popular, todas as iniciativas que foram feitas ao longo desse período todo, e principalmente desse período de 64, foram bastante limitadas. Né? E mesmo depois de 64, embora mais massivas, né, com a produção do BNH, também foram muito aquém das necessidades. Então, uma população de baixa renda, a solução que a população encontrou foi o autoempreendimento da casa própria, seja no loteamento regular, seja na favela. Né? Então, a maior parte da população vai autoconstruir a casa ou autoempreender a casa. Eu faço essa distinção, eu trabalho mais com a noção do autoempreendimento, porque nem sempre, ou quase nunca, o proprietário construía sozinho. Né? Ele sempre tinha algum tipo de arranjo, né, para fazer essa construção, mas ele sempre empreendeu, mesmo quando ele construía, ou quando ele contratava alguém para fazer, ou quando ele agenciava uma mão de obra de parentes e amigos, etc., ele sempre estava empreendendo, ele estava tendo que habilitar aquilo, comprar material, equacionar a compra do material, equacionar o sistema construtivo, o mais rudimentar que fosse, e pensar como que ele ia construir em etapas da casa. Então ele empreendeu, era um empreendimento. E isso acontece em todas as cidades do Brasil,
em maior escala em loteamento ou em favela, dependendo da cidade, da realidade, de todas elas tiveram as duas modalidades, e isso vai virar, então, um padrão de periferização da população, que permanece, de certa forma, até recentemente, mas mais recentemente nós temos mudanças importantes nesse padrão, porque já nós não podemos falar hoje mais como nos anos 70, 80, quando eu fiz muitos estudos sobre a periferia, de uma periferia sem infraestrutura, sem equipamentos, sem nada, né? A periferia hoje é diferenciada, né? Quer dizer, houve um investimento público na periferia, você tem hoje rede de água, rede de esgoto, iluminação pública, coleta de esgoto, pavimentação de rua, escola, posto de saúde, essas coisas básicas estão presentes hoje no que a gente chama de maior parte da periferia das cidades, mas aconteceu um outro processo de periferia, que foi o processo de um certo encurtiçamento, vou chamar assim. Né? Primeiro, você já não tem mais necessariamente aquela primeira família que ocupou uma terra, que comprou um lote e que construiu. Né? Você tem uma segunda, terceira geração e já tem muitas vezes gente que já passou de mão para várias pessoas, porque o mercado informal, seja da favela, seja do loteamento, ele é muito, muito presente. Né? Então, né, hoje você tem aí um mercado informal muito grande, você tem menos de laje, você tem uma verticalização e adensamento desse assentamento, com outros tipos de precariedade urbana que não são as mesmas de antigamente. E aí, então, nós temos agora até mesmo imobiliário com capital, às vezes até de capital do crime organizado, construindo prédio em favela, como a gente viu naqueles que desabaram no Rio de Janeiro. Então, tem uma condição hoje muito diferente daquela do passado. E aí, uma boa reflexão de qual vai ser o futuro dessas regiões que foram urbanizadas precariamente, porque elas originalmente têm ruas estreitas, não têm áreas verdes, né? Mas já tem uma certa infraestrutura e está muito adentrada. Então, o que vai ser o futuro disso? É uma grande discussão, porque o que nós pensamos lá nos anos 70, 80, 90, que é a mera urbanização dessas áreas, talvez seja insuficiente para transformá-las em áreas de habitação digna nesse atual momento. Então, isso vai exigir um outro processo de produção profissional social que possa, de alguma maneira, dar conta, né, das demandas, das necessidades habitacionais, que são ainda muito grandes no Brasil, né? Quer dizer, muito maiores do que o déficit habitacional. Tem gente que confunde, né, déficit habitacional com necessidade habitacional. Isso é muito diferente, né? A necessidade habitacional é o que, num certo prazo, num certo horizonte de tempo, nós vamos precisar de novas moradias. Elas incluem o déficit, que é aquilo que hoje, gente que está hoje morando precariamente, né, e as necessidades futuras que vão aparecer nos próximos anos, e isso não é crescente, porque a queda da taxa de natalidade da população e de crescimento vegetativo da população, ela não é acompanhada no que diz respeito à moradia. As moradias continuam sendo muito, né, demandadas, porque os arranjos familiares estão mudando. Então, as famílias estão diminuindo, tem novos arranjos familiares, então as necessidades nacionais continuam crescendo, apesar do decréscimo do crescimento demográfico da população. Mas, como eu te falei, isso aqui é um assunto aí para muita conversa. Para muito tempo. Achei, ouvindo o que você estava falando também, que evidentemente esse processo vai contrário aos próprios objetivos do plano, né? No momento que existe esse adensamento, ainda em áreas periféricas, né? Que é ainda mais difícil de atender com recursos e transporte público. Eu acho que a produção habitacional em áreas melhor localizadas, elas podem refrear esse adensamento periférico que está aí. Mas para isso, efetivamente, precisa ter uma produção massiva, bem localizada, e existem áreas para acontecer isso. Dentro, vamos dizer, uma área melhor localizada dentro da cidade. Existe terreno para isso. Claro que precisa ter produção profissional, e a produção nem sempre ela não tem acontecido. Então, para isso, teria que ter programas de financiamento, precisaria ter uma maior capacidade de produção, seja do setor privado, seja do setor público. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Eu vejo com muita preocupação, por exemplo, as modificações
crescendo no FGTS, vai reduzir a capacidade de crescimento do FGTS, que é essencial para você ter mais produção formal de habitação, que é a única maneira de evitar esse pensamento nas áreas, digamos assim, que são já de habitação popular. Não, olha, perfeito. Nabil, muito obrigado. Uma grande honra poder falar contigo, dada a relevância do teu trabalho e acompanho o teu trabalho há bastante tempo. Obrigado. Esse foi nosso 13º episódio, onde conversamos com Nabil Bonduki. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Esse episódio teve apoio do Arc Futuro e a edição de som foi feita pela SoundThinker. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.